para compreender o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo e as suas diferentes etapas, diferentes eras. Precisa ter o diagrama, tem que conhecer o diagrama e ver como a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi passando de era em era. E Deus enviou um mensageiro para cada era. E estas 7 etapas ou eras já passaram. Agora vimos o mistério da revelação divina para compreender os mistérios do reino dos céus neste último dia. Sem esta revelação divina, destes mistérios divinos, que são dados a conhecer através de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, nenhuma pessoa poderá compreender os mistérios do reino dos céus correspondentes ao último dia. Ninguém poderá compreender a segunda vinda de Cristo com os seus anjos do último dia, porque é este o maior mistério do reino dos céus prometido para ser revelado, para ser cumprido no último dia e ser dado a conhecer à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso, Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Agora podemos ver como este mistério tão grande da segunda vinda de Cristo seria revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E assim, todos compreenderiam este mistério e veriam o cumprimento da segunda vinda de Cristo no último dia, em meio à sua Igreja, na era do lugar santíssimo, do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam que este mistério não foi revelado em eras e dispensações passadas, porque esse é o maior mistério de toda a Bíblia, o qual Deus escondeu na sua mente e não havia revelado a ninguém, porque seria revelado no último dia, no cumprimento deste mistério. E vejam como uma pessoa, para poder compreender o mistério, vamos dizer, de um equipamento eletrônico, e poder trabalhar nesse equipamento eletrônico, precisa de um diagrama. A primeira coisa que um técnico busca em eletrônica é o diagrama do equipamento. Porque se não tiver um diagrama, o técnico estará perdido para conseguir todos os pormenores com relação a esse equipamento. Não pode saber como foi construído porque ele não tem um diagrama, mas se encontra o diagrama, esse técnico ou esse engenheiro em eletrônica poderá trabalhar nesse equipamento e pode saber como trabalha e que potência ele tem, porque no diagrama tudo está especificado, porque é esse o desenho, o projeto ou a planta desse equipamento. E agora, quando Deus ordenou o profeta Moisés construir um tabernáculo, lhe deu um diagrama, lhe deu um projeto e lhe disse: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte, ali no Monte Sinai. E o diagrama, o modelo que foi dado foi o desenho do templo que está no céu. Conforme este desenho, Moisés construiu um tabernáculo aqui na terra, o qual
tipificava, representava o templo que está no céu. E, ao mesmo tempo, estava representando ao templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também o rei Salomão, quando construiu o templo, o construiu conforme ao desenho que Deus havia dado ao profeta Moisés. Agora, vejam vocês como o templo de Salomão e o templo que construiu Moisés são tipo e figura do templo que está no céu e são tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, para compreender o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo e as suas diferentes etapas, diferentes eras, precisa ter o diagrama, tem que conhecer o diagrama e ver como a igreja do Senhor Jesus Cristo foi passando de era em era. E Deus enviou um mensageiro para cada era. E estas 7 etapas ou eras já passaram, já transcorreram. E agora estamos conforme ao diagrama ou projeto divino do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Estamos na era da pedra angular. A era representada no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e do templo que Moisés construiu e do templo que está no céu. E agora, conhecendo este diagrama, podemos ver que tudo que está no céu será representado aqui na terra, na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, como foi representado, no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. Sendo assim, Deus estará materializando em carne humana, em seres humanos, o lugar santíssimo do seu templo espiritual, com tudo o que contém, assim como materializou em carne humana, em seres humanos, o lugar santo do templo que está no céu, o materializou na igreja do Senhor Jesus Cristo, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Com estas 7 etapas ou eras, foi construído o lugar santo do templo espiritual de Cristo. E também com o grupo hebreu do tempo dos apóstolos. Agora podemos ver que o que Deus tem construído é um templo composto de seres humanos, que é a representação do templo que está no céu. E por isso, o que está no céu é representado no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora, podemos ver que Deus entrou ao templo que Moisés construiu e ao templo que Salomão construiu. Passou dentro daquele templo e se colocou sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto. Se colocou em meio aos 2 querubins de ouro. E isto representa a segunda vinda de Cristo ao seu templo espiritual. Como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Sendo assim, vejam vocês aonde seria cumprido a segunda vinda de Cristo. Não foi cumprido na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas que conforme a promessa divina, tem que ser cumprida na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Vejam agora como, no plano divino, do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Deus. Vejam vocês, aonde a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, seria cumprida em uma nova era, em uma nova dispensação. Podem ver? Conforme ao projeto ou plano, podemos então
ver que as profecias do último dia, correspondentes à segunda vinda de Cristo, todas serão cumpridas na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Aí é onde Cristo envia seu anjo mensageiro para nos dar a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve. Agora, muitas pessoas sabem que algo grande da parte de Deus tem que acontecer neste tempo no qual nós vivemos, mas não sabem o que é, porque não conhecem o projeto divino, não conhecem o diagrama do templo espiritual de Jesus Cristo e não podem entender as profecias correspondentes ao último dia e não as podem localizar no tempo e lugar em que elas têm que ser cumpridas e não se colocam neste lugar para que vejam o cumprimento dessas promessas. Mas Deus disse ao profeta Daniel que os entendidos entenderão. E quem são os entendidos? São aqueles aos quais é dado a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve. É concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. E como vamos conhecer esses mistérios do reino dos céus? Estas coisas que devem acontecer em breve, através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no seu anjo mensageiro, que vem dando testemunho destas coisas que devem acontecer em breve, através da voz de Cristo em seu anjo mensageiro, são dadas a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. Viram como é simples para conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, para conhecer todos esses mistérios do reino dos céus que estão prometidos para que sejam cumpridos neste tempo final no qual nós vivemos? É recebendo ao enviado de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Estará nos dando a conhecer todos esses mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo neste tempo final.